Gênesis 37. Vou ler do verso 1 ao verso 11. E se você puder manter a sua Bíblia aberta, talvez não dê tempo de você percorrer comigo alguns textos bíblicos, mas você pode acompanhar no telão também, e eu vou ler cada texto que eu mencionar aqui também. Nós estamos falando nesse mês de outubro sobre crescimento, né? E já recebemos muitas palavras aqui aos domingos, tanto pela manhã quanto à noite, focados nisso. Na semana passada nós recebemos uma palavra que nos deu a rota do crescimento, né? Falando especialmente da vida de Davi. Esse estudo também, essa palavra foi estudada nas células ao longo da semana, e eu, inspirado por essa palavra, eu quero conversar com você hoje sobre os estágios necessários para o crescimento. É quase que uma continuação do que o nosso pastor ministrou sobre nós na semana passada. Quais são os estágios necessários para crescer? Estágios que, inevitavelmente, precisaremos passar para que haja, então, crescimento na nossa vida. Então, à luz da história de José, acompanhem comigo esse primeiro texto, que diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos e ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. E depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Uma das coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre esses estágios necessários para o crescimento é que algo que é fundamental da gente entender é que o verdadeiro crescimento, ele acontece primeiro por dentro. Ou seja, Deus, ele trabalha as nossas raízes para que depois, a partir dessas raízes, nós começamos então a crescer. As raízes, elas são necessárias para o crescimento. Uma grande árvore, ela tem uma grande raiz, para que essa grande árvore ela seja suportada. Sem uma grande raiz, uma grande árvore não vai permanecer de pé. E eu vejo na história de José, Deus trabalhando suas raízes. É interessante que Deus dá um sonho a José, mas entre o estágio do sonho e o estágio da concretização desse sonho, Deus trabalha as raízes. Muita coisa acontece, eu não vou ter tempo aqui hábil de descrever de uma maneira
detalhada o que acontece com a história de José. Eu quero convidar você, ao longo dessa semana, a ler ou reler a história de José, do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Então ali você tem a história toda de José. E você vai perceber que, na verdade, as raízes de José são trabalhadas nesse tempo. Nesse tempo, José, por exemplo, é vendido pelos seus irmãos, porque sentem ciúmes de José, por conta da relação dele com o pai, e por conta do que José também compartilha com os irmãos acerca do sonho que ele teve. Que os feixes, eles se dobrariam diante do feixe de José. Ou seja, ele estava dizendo que os irmãos se curvariam diante de José. Abusar desse garoto de 17 anos, né? E talvez até pela sua imaturidade, ele saiu logo compartilhando o que estava no coração dele com quem não sonhava com ele. Esse é um grande erro para nós também. Muitas vezes que nós cometemos. Nós compartilhamos de sonhos com quem não sonha com a gente. Isso é muito imaturo. Porque isso pode acontecer, o que pode acontecer é que essas pessoas que não sonham conosco podem até virem a frustrar os sonhos de Deus na nossa vida. Mas essa é outra história, essa outra conversa. Além disso tudo, José foi vendido então aos ismaelitas. José é levado para o Egito, lá ele é vendido por um alto funcionário de Faraó, que se chamava Potifar. E na casa de Potifar, ele tem sucesso, ele prospera, mas ali também algo acontece, a mulher de Potifar se sente atraída por ele, tenta de alguma forma bolar um plano para que ela pudesse se deitar com José, mas José tinha caráter, José era fiel. Quando todo mundo estava olhando e quando ninguém estava olhando, ele dá um jeito de escapar da mulher de Potifar, mas a mulher de Potifar conta uma história diferente para o seu marido e diz que José tentou agarrá-la. E o marido acredita na história da mulher. E aí persegue José e prende José por conta daquela atitude. José foi parar na prisão. E lá na prisão a Bíblia fala que José prospera mais uma vez. E ali, depois de 2 anos, ele é levado então à presença de Faraó. Então na presença de Faraó, ele interpreta alguns sonhos que Faraó estava tendo, uns sonhos esquisitos. E ao interpretar esses sonhos, ele ganha a confiança de Faraó, e Faraó, no tempo oportuno, coloca José como governador do Egito. Então, como um relâmpago, essa é a história de José. De um filho ou um irmão rejeitado, injustiçado, vendido, ele passa numa escala de tempo como governador do Egito. Mas o que Deus estava querendo trabalhar em José nessa história? É isso que eu quero chamar a sua atenção. Porque os momentos de dores, os momentos de injustiça, os momentos de batalhas, que também nós enfrentamos todos os dias, eles servem para criar raízes no nosso ser. Eles servem para nos formar. A dor é uma das chaves para o nosso destino. A dor é uma das chaves para o nosso crescimento. E José foi alguém que passou por muitos estágios de dores, de injustiças, de perseguições, de pressões. Mas através das nossas dores, grave isso no seu coração nessa manhã, Deus está nos tornando grandes por dentro. Através das dores que passamos, das injustiças que sofremos, das pressões que sofremos, Deus está gerando raízes no seu coração e na sua alma. Como estava gerando raízes no coração de José também. E que etapas são essas que José enfrentou e que eu também preciso enfrentar e que você também precisa enfrentar? Eu quero nomear 3 estágios necessários para o crescimento nessa manhã. O primeiro estágio é o estágio da superação. Diga comigo, superar. José precisou superar muita coisa para chegar com o seu coração tratado, com o seu coração moldado no trono do Egito.
E aí eu quero chamar a sua atenção para alguns momentos. Por exemplo, o texto que nós lemos, no capítulo 37, verso 4 e 5, a Bíblia fala que quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Olha o clima dentro de casa. De irmãos que odiava. De irmãos que odiava o seu irmão José. O verso 5 diz, certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. No verso 28 do capítulo 37, fala da história da venda. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. No capítulo 39, vai dizer então que José foi comprado dos ismaelitas por Potifar. Verso 1. No verso 20 do capítulo 39, vai dizer que Potifar manda lançar José na prisão, por conta dessa história que eu falei para vocês com a mulher dele. Ou seja, muita coisa José até aí precisou superar. Ele precisou superar o ódio dos seus irmãos, ele foi acusado injustamente, ele foi preso injustamente. Mas, projeta para mim, por favor, o capítulo 39, verso 21. Eu quero chamar a sua atenção, o capítulo 29, verso 31. Olha o que diz ali no início do versículo. Mas o Senhor estava com ele. Diga comigo, o Senhor estava com ele. Aí está o segredo de José. De alguém tão jovem que já tinha passado por tanta coisa e ainda assim conseguiu se manter inteiro, se manter íntegro, conseguiu superar todos esses episódios e lá na frente a gente vai perceber isso, gerar algo da dor. Porque o Senhor estava com ele. Irmãos, eu acredito imensamente que tudo que nós enfrentamos na nossa vida, absolutamente tudo, é necessário para chegar onde nós chegaremos. Eu acredito nisso. Eu acredito que foi necessário sim José ter sido vendido. Foi necessário sim José ter sido enganado. Foi necessário sim José ter sido injustiçado. Isso moldou o seu coração. Isso moldou a sua alma. Isso criou raízes no seu ser. Ele foi enraizado dentro do plano que Deus tinha para ele. Não estou dizendo que foi necessariamente vontade de Deus ou que Deus foi uma vontade permissiva assim. Não estou dizendo, mas que Deus provocou isso. Isso, porque aí a gente tira a responsabilidade das pessoas, não é verdade? Mas Deus transforma mal em bem. Deus organiza as bagunças da nossa vida. A vida de José aqui está toda bagunçada. A vida de José aqui está toda atrapalhada. A vida de José aqui está sem um sentido. Mas nesse primeiro momento, a superação foi extremamente necessária para que José pudesse crescer. Então a primeira coisa que eu quero liberar sobre a sua vida nessa manhã, superação. O que você está precisando superar para crescer? O que você está precisando permanecer firme, ter uma convicção de superação, para que então as raízes da sua alma, do seu coração, elas firmem a sua vida. Aprenda com a história de José. Apesar de todo o ódio, apesar de toda injustiça, apesar de toda acusação, apesar de tudo que ele passou, ele permaneceu firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Diante de todos os estágios de dor da sua vida, a superação, ela será necessária para você. A segunda coisa, o segundo momento que eu nomeio, é um momento da espera. Então diga comigo, esperar. José teve um sonho, vocês viram comigo aqui, e o sonho dele é que os
Os feixes dos irmãos se ajuntavam ao redor dele e se curvavam diante dele. Ok? Esse era o sonho. O capítulo 41, verso 46, diz o seguinte: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó. No capítulo 42, no verso 6, diz o seguinte: José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Aqui, o sonho de José, aos 17 anos, se cumpriu. Do jeito como ele sonhou. Do jeito como Deus entregou a José. Sabe quanto tempo se passou? 22 anos. Foram 22 anos de superação e de espera para que esse sonho se cumprisse. Ele sonha aos 17. Você tem aí, aos 30, ele assume o governo do Egito, como governador do Egito. Depois você tem 7 anos de fartura no Egito. E você tem 2 anos de fome quando isso acontece. Se você somar e subtrair, vai dar 22 anos de espera. É muita espera. É muita espera para alguém que ainda não havia compreendido plenamente a sua história. Não havia compreendido plenamente por que estava passando por aquele momento. Mas quando José, preste atenção nisso, era um adolescente, Deus já o enxergava como um governador. Quando José era alguém imaturo, que não sabia lidar com as informações que ele recebia, porque a Bíblia fala que ele era tipo um X9 de primeira classe. Não sei se existe X9 de primeira classe, mas ele era um, porque ele ia lá correndo contar para o pai tudo que os irmãos falavam, tudo que os irmãos faziam. Se você é um caçulinha, você sabe como é difícil o papel do caçula. Eu sou o caçula, eu sei o que é isso. Eu fui muito maltratado, entre aspas, pelas minhas irmãs, muito zoado pelas minhas irmãs, porque eu era o caçula. Então, na tentativa de eu tentar me sobressair, o que eu fazia? Eu entregava tudo que elas faziam. Eu ia correndo pela minha mãe, para o meu pai, entregava tudo e dava ruim o tempo todo. E depois elas iam tirar satisfação comigo. José era um clássico X9 na sua casa. O fato é que ele era um adolescente, mas Deus já o enxergava como um governador. Sabe por quê? Porque Deus está no final da história. Deus enxerga o resultado. Querido, Deus não está vendo aqui hoje como você simplesmente está, mas Deus está vendo aqui hoje em quem você está se transformando. E Deus vai trabalhar para a sua transformação. Deus vai trabalhar para o seu crescimento. Então tudo que você passou até hoje, como foi necessário para José, também é necessário para a sua vida. Não é que está demorando, há um tempo de preparação. Na semana passada nós ouvimos sobre o exemplo de Davi. Davi foi consagrado, ungido, ele tinha entre 10 e 15 anos, ou 13 anos. Foi ungido por Samuel, mas ele assume o reinado com 30 anos. Davi tinha um coração de rei, mas Davi não tinha mente de rei. Davi não tinha porte de rei. Davi não tinha idade de rei. Davi não tinha maturidade de rei. Precisava ser formado. E aí tudo que ele passou na trajetória da sua vida, a gente percebe e vê que foi necessário para que ele chegasse no trono com a cabeça correta, com a mentalidade correta. Querido, Deus não joga dados. Tudo que você passou até hoje ou está passando é necessário para a sua formação, para criar raízes no seu coração e na sua vida. Não joga fora as suas experiências. O estágio da espera é um estágio brilhante. O estágio da espera é um estágio dolorido, é um estágio em que choramos muito, é um estágio em que nos preocupamos demais, mas é um estágio necessário. Amém? O problema é que nós queremos ser formados rapidamente. Tem gente que não sabe esperar. Tem gente que não sabe esperar o tempo em que ele será revelado e levantado. Nós vimos semana passada que Davi serviu Saul.
Davi já estava ungido como rei. Samuel foi lá na casa dele, ungiu, mas nem por isso ele pulou a etapa do serviço. E a etapa do serviço a Saul foi necessário, porque Deus colocou Davi perto de Saul. O nosso grande problema com Deus é que a gente quer pular fases. Você não planta algo, joga uma semente hoje, e ela não vai florescer amanhã necessariamente. Ela pode até ter um avanço, mas que você não percebe. Porque o avanço está interno. Primeiro vão se criar as raízes, depois ela sai. Mas primeiro, as raízes são necessárias. O que está escondido é necessário. Só precisa, querido, de púlpito. Preste atenção nisso. Quem não tem altar. Só precisa aparecer quem não tem vida no secreto. Mas quem tem vida no secreto já sabe que está sendo formado antes. Não precisa aparecer, não precisa que o seu nome seja lembrado, não precisa ser levantado para que todos vejam. Davi foi formado, José foi formado. No tempo certo, Deus honrou José. No tempo certo, Deus honrou Davi. No tempo certo, Deus vai honrar a sua vida. Mas esse estágio é necessário. Está demorando? Não está demorando. É que você ainda não cresceu no processo. Não está demorando, não, é porque o seu crescimento não se esgotou, o seu crescimento ainda não chegou no tempo oportuno de Deus colocar você no lugar onde Ele planejou que você estivesse. Sabe qual é o nosso problema e o nosso grande perigo, nessa história? É quando a gente quer assumir os lugares que nós almejamos, mas não os lugares que Deus almejou para nós. Porque a gente entende que Deus está demorando nessa história. Então eu vou dar meu jeito, eu vou fazer da minha forma, eu vou dar os meus pulinhos ali, e aí eu vou chegar mais rápido. O segundo estágio, o estágio da espera, é um estágio necessário para o seu crescimento. E eu termino com o terceiro estágio. Então, diga comigo, superar, esperar e ressignificar. Essa é uma palavra muito usada na psicologia, mas que eu quero usá-la à luz da história de José. É uma das palavras que eu mais amo na vida, né? Ressignificar. Sabe o que é isso? Atribuir um novo significado sobre a sua história. Capítulo 45, verso 5 ao verso 8. Olha o que diz sobre José. Agora, José, falando aos seus irmãos, nessa história ele já se apresentou aos seus irmãos, ele já se revelou aos seus irmãos, ele está como governador do Egito, os irmãos vão para o Egito, porque há fome na terra, vão buscar comida no Egito, vão pedir comida ao governador do Egito. E quem é o governador do Egito? José, que eles venderam há 20 anos atrás. Agora, versos 5 ao 8, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha José ressignificando, olha José atribuindo um novo sentido. Ou seja, foi necessário que vocês fizeram, hoje eu entendo, foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José decide olhar a sua história de uma maneira mais ampla. José decide olhar a sua história sob a ótica do crescimento.
como se ele tivesse dito assim, olha, muito obrigado por vocês terem feito isso, porque se vocês não tivessem feito isso, talvez eu não estaria onde eu estou agora. Obrigado pela ação de vocês, eu sofri muito, tive muitas dores, muitos danos, mas hoje eu entendo que eu estou aqui porque Deus transformou o mal em bem. Sabe quando você vai começar, e eu também, a crescer com as nossas dores, é quando nós começarmos a nomeá-las de uma forma diferente. É quando nós atribuirmos novos nomes para ela. José atribuiu um novo significado à história dele. Ele viu a sua história a partir do céu. Isso é ressignificar. É você atribuir um novo sentido. É você rebatizar a sua história com um novo nome. Irmãos, a Bíblia está cheia disso. Por exemplo, quando ele chama Abraão era Abrão, o grande pai, mas que não era pai de nada, porque Sara era estéril. E quando ele lança uma palavra sobre Abrão, ao lançar uma palavra sobre ele, em um determinado momento, ele muda o nome de Abrão para Abraão. O que é isso? Deus está rebatizando a história de Abraão. O grande pai seria pai de multidões. A Sarai, que significa estéril, ele rebatiza, chamando-a de Sara, mulher fértil. A Jacó, o enganador, ele rebatiza, chamando de Israel, que um dos significados é príncipe de Deus. A Simão, o inconstante, a Simão, alguém que era movido pela emoção, ele rebatiza Jesus, o chamando de Pedro, que significa pedra, firmeza, rocha. Você entende o que Deus está fazendo? Deus está rebatizando histórias. Deus está atribuindo novos significados, novos nomes. E aí eu pergunto para você nessa manhã, como você nomeia a sua história até aqui? Isso fará toda a diferença. Os nomes que você atribui aos estágios da sua vida fará toda a diferença. Na Bíblia isso era muito claro quando eles nomeavam os filhos, davam os nomes para os filhos. Os nomes para os filhos na Bíblia não eram só nomes bonitinhos, e alguns deles são bem ruinzinhos mesmo, mas eram nomes proféticos. Proféticos. O nome que você dá à sua história vai determinar o seu nível de crescimento. Vai determinar até onde você está disposto a chegar. No capítulo 50, versos 18 a 20, olha o que nos diz. Depois que vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos, falando a José. Mas José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Querido, creio uma coisa muito importante. O que mais te enfraqueceu se tornará a sua maior força. Uma ferida fechada pode ser, na verdade, um ministério aberto. Para José foi, para Davi foi, para Pedro foi, e para nós também pode ser. Uma ferida fechada pode ser um ministério aberto. Uma cicatriz não precisa só falar de algo que você viveu, mas pode ser uma ponte sobre algo que Deus vai usar você. Então não faça da sua dor o seu trono. Não faça da sua dor o seu lugar de honra simplesmente. Mas faça da sua dor um instrumento de cura. Não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Isso se chama crescimento. Isso se chama ressignificar a nossa história. Vamos ficar de pé? Diga comigo, superar, esperar,
ressignificar. Deus está formando com isso o seu ser. Superar, esperar e ressignificar. Ser. Deus está formando o seu ser. Deus está formando quem você é. Deus está criando raízes na sua vida, para que a partir dessas raízes você cresça de uma maneira extraordinária e você se mantenha firme nessas raízes. O que vai segurar você não é o tamanho, não é o quanto você vai crescer. O que vai segurar você é o quanto você se permitiu ser formado por dentro. Não aparece isso. Não aparece. As nossas raízes, elas não aparecem. Elas estão dentro de nós. Filipenses 4, 11 a 13, Paulo diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi o processo do ser de Paulo. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus quer formar o seu ser em você. Deus quer criar raízes no seu coração, na sua vida. Olha sobre uma nova ótica a sua história, querido. Olha sobre a ótica do crescimento. Muda o óculos. Muda a visão. A história de José é uma história que me inspira demais. Porque José foi alguém que foi carregado, sabe, por aquilo que ele mais acreditava, que era a presença de Deus na vida dele. José não se deixou levar pelas tentações, José não se deixou levar pelas injustiças, José não se deixou levar pelas pressões que ele enfrentou. José cresceu. Mas não só porque ele ficou mais velho, ou porque, quem sabe, sei lá, aumentou a sua estatura. Mas José cresceu porque ele foi formado. Ele foi formado através da superação, da espera, da ressignificação. Nessa manhã, o mesmo Deus que levantou José e que inaugurou José um processo de crescimento extraordinário, é o mesmo Deus que está aqui, que está dizendo para você: olha, meu filho, minha filha, eu sei para onde eu estou te levando. Eu estou conduzindo o barco da sua vida. Eu estou conduzindo o carro. Eu sei para onde eu estou te levando. Eu estou formando você. Eu estou formando você. Então eu quero orar com você e por você nessa manhã, para que a unção de José esteja sobre a nossa vida também. Eu quero ter muito a superação que José teve. Eu quero ter muito, sabe, esse senso de espera que José teve. Eu quero ter muito essa possibilidade de ressignificar a sua história que José teve. No final da sua vida ele diz assim: olha, foi Deus. Deus transformou o mal em bem. Foi o caminho de Deus. Querido, Deus tem um caminho para você. Deus está trabalhando as suas raízes. E nessa manhã Ele quer fortalecer as suas raízes, para que você viva um crescimento extraordinário nesses dias. Amém? Eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui para o altar. Quero orar por você, quero orar com você. Orar para que a unção de José alcance a sua vida e a minha também. Nós estamos aqui, eu estou junto com você nessa manhã. Então saia do seu lugar, em nome de Jesus.
Pastor, ora pra gente aqui. Me gloriarei em mim, a não ser na Vamos terminar o culto no altar? Vamos? Venha para o altar, venha dizer: Jesus, Jesus, eu quero superar tudo aquilo que me atrapalha. Eu quero ter graça para ser tratado e permanecer no Senhor, mesmo nos dias mais difíceis. Eu quero, Deus, dar um novo nome e um novo significado à minha história e àquilo que o Senhor quer fazer. Se você que está na galeria, faça desse peitoral o seu altar, o altar, dê um passo, porque esse movimento diz assim: eu estou disponível, eu quero me mover. É um gesto profético quando você sai do seu lugar e se move na direção do altar. É você dizendo: eu quero viver o que Deus tem para mim. Em mim, eu sei que a tua graça é maior. Aleluia. Eu sei que a tua bondade não tem fim, Jesus. Senhor, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome sobre todas as coisas. Como José, ó Pai, o nosso processo de vida é muitas vezes recheado de situações para as quais nós não estamos preparados. A incompreensão da família, a traição de pessoas que nós amamos, a calúnia de alguém que não nos quer bem. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas nós temos esperança, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Nós sabemos, Jesus, que a nossa vida não está oculta aos teus olhos. Nós sabemos, ó Deus, que mesmo aquele momento mais difícil, nós podemos enfrentar com esperança, porque Deus é aquele que faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem, que todas as coisas cooperem para o nosso crescimento, porque o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Como Jó, nós podemos dizer: Pai, os seus planos não podem ser frustrados, os seus propósitos não podem ser frustrados. Então nós queremos começar te pedindo perdão. Perdão, Jesus, por todos os momentos que nós fraquejamos. Perdão, Jesus, por todos os momentos que a nossa fé se enfraquece por força das circunstâncias. Pai, nós não queremos ser como Saul, que forçado pelas circunstâncias, entre aspas, desobedeceu ao Senhor. Nós queremos, como Davi, permanecer firmes até o final. Nós queremos, ó Deus, como José, obedecer até que o teu plano se realize na nossa vida. Nós queremos, ó Pai, viver cada um dos teus sonhos, cada um dos seus planos. E nós queremos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Nós queremos aprender a glorificar o Senhor em toda e qualquer situação. Nós queremos ouvidos abertos, Jesus, para que a tua voz permaneça falando ao nosso coração, dizendo: eu estou contigo, eu te ajudo, a minha destra te sustenta, eu sou o teu Deus, a tua força, o teu libertador. Ah, Deus, mantenha os nossos ouvidos abertos, mantenha os nossos olhos abertos, Senhor, que nós possamos ver como José viu, que a mão do Senhor está nos conduzindo, que em todas as coisas o Senhor está presente, e que nada pode nos fazer o homem, porque só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E mesmo aquelas coisas que enfrentamos com dor, com perdas, nós sabemos que servirão para nos fortalecer. Nós ficaremos mais fortes. Nós ficaremos mais fortes,
porque a mão do Senhor está conosco. Ah, Jesus, nós te amamos e amamos a tua presença. Nós te amamos e confiamos na tua palavra. A tua palavra é viva e verdadeira. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Então, Deus, realiza o teu plano. Nós estamos debaixo de uma unção profética de crescimento. E nós queremos crescer. Nós queremos crescer. Nós queremos avançar. Nós queremos viver os teus sonhos na nossa vida. E nós sabemos, Jesus, que o Senhor é o único caminho para isso. Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A tua palavra diz que o Senhor é homem de dores e é alguém que sabe o que é padecer. Mas em todo o seu sofrimento, Jesus, o Senhor se manteve fiel. E o Deus Pai te exaltou acima de todo nome. O Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou. E hoje o Senhor tem vida nova para nos oferecer. Então nós nos apegamos ao Senhor Jesus. Nós queremos estar debaixo dessa mesma graça e dessa mesma unção, para que a morte, a dor, a angústia e a traição não tenham efeito sobre a nossa vida, mas que seja sobre nós a bênção do Senhor e o seu favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente ouve a história pronta, né? E o pastor Guto, com muito cuidado, resumiu a história de José. Mas a gente não tem noção das crises e das dificuldades que José passou no meio do caminho. Nos momentos que José duvidou e disse assim: meu Deus, e a tua promessa? Onde é que está a tua promessa? Quando é que vai se realizar? E aquele sonho que eu vi? Você falou de 22 anos, né, Guto? Entre a revelação e o cumprimento da promessa. Como é que eu faço? Tem uma coisa que mantém a gente firme. Não sei quantos são casados. Eu sou casado há 16 anos. Eu tenho uma marca no meu dedo, porque eu tenho uma aliança com a minha esposa. E nos momentos difíceis a gente tem consciência que nós fizemos uma aliança no altar. E como o bispo Paulo costuma dizer, uma aliança que começa com Deus não pode terminar sem Ele. Então, muitas vezes, na verdade, num casamento, a gente respira fundo, conta até 1000, não é verdade? Se precisar, conta até 2000 e vai contando, até que Deus dê graça, porque a gente tem consciência que a gente tem uma aliança e que Deus honra alianças. Sabe por que muitos de nós não prosperam? Porque não tem uma aliança com Deus. Se utilizam de Deus, recorrem a Deus quando precisam, mas não fizeram uma aliança com Ele. E a aliança é tudo. Porque a aliança, quando a gente faz uma aliança, nós compartilhamos. Sabe, é como um papel colado no outro. Se rasgar e separar um do outro, não tem mais dois papéis, duas páginas. Uma vai estar misturada na outra. Deus quer misturar a sua vida com a dele, entendeu? Deus quer misturar a sua vida com a dele. Mas para isso você precisa estar em aliança com Ele. Eu queria que de olhos fechados, que a igreja estivesse de olhos fechados. Se tem alguém aqui que reconhece que precisa fazer uma aliança nova com Jesus, que precisa começar uma trajetória nova, ou quem sabe você um dia teve uma aliança, mas você se distanciou dela, e você precisa renovar e reafirmar a sua aliança. Eu queria pedir que você colocasse a mão sobre o seu coração. Se você quer entregar sua vida para Jesus e quer fazer uma aliança nova com Ele, põe a mão no seu coração e faça essa oração que eu vou fazer. Faça comigo essa oração. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, nessa manhã, eu quero fazer uma aliança nova com o Senhor. Eu me arrependo, Jesus, por ter andado longe da Tua presença. Eu me arrependo, Jesus, e eu cancelo as alianças que eu fiz, que desagradaram ao Senhor. E nessa manhã eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador.
Eu quero, Deus, que o Senhor seja o dono da minha vida. Em nome de Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Amém.